A coisa mais importante é você ser respeitoso com o oficial. Seja ele um policial local ou um oficial de imigração, você não tem a obrigação de dar nenhuma informação a seu respeito. Você deve perguntar ao oficial se você está detido ou se está livre para ir embora. Se ele disser que você está detido, você tem o direito de dizer que não quer dar nenhuma informação e quer manter-se calado. É importante que você fale isso verbalmente e deixe claro que você não quer dar nenhuma informação ao seu respeito. Você não precisa apresentar documentos imigratórios, não precisa apresentar um passaporte ou um documento que determine qual a sua nacionalidade, e você pode dizer que deseja a presença de um advogado. Independente de você ter um advogado já contratado ou não, você pode falar para o oficial que você não quer dar nenhuma informação até que você possa falar com o seu advogado e determine o que pode ser informado ou o que pode ser falado para eles ou não. A primeira coisa que você precisa fazer é não abrir a porta. Você, do lado de dentro da sua porta, vai perguntar quem está do lado de fora, e se eles disserem que é um oficial do ICE ou que é da polícia local, você vai perguntar, ainda sem abrir a porta, se eles têm um mandado de busca. Um documento do ICE, que é uma ordem de deportação, por exemplo, não é suficiente para obrigar você a abrir a sua porta. Você só tem a obrigação e responsabilidade de abrir a porta para um oficial se esse oficial tiver em mãos um mandado assinado por um juiz. Para ter certeza de que eles têm o documento correto, você pode pedir que eles passem o documento por debaixo da porta ou coloquem o documento contra o vidro da janela para que vocês possam ler o documento e ter certeza que o seu nome está no documento e é o nome correto, o seu endereço está no documento e é o endereço correto, e o documento tem uma assinatura de um juiz. Se uma ou nenhuma dessas três opções, dessas três coisas estiverem presentes no documento, você não precisa abrir a porta e pode dizer, não vou abrir a porta. O momento em que você abre a porta, dá aos oficiais a oportunidade e o direito de entrar e não só fazer a busca, como também pedir a todos os presentes que apresentem documentos de identificação. Então é muito importante que você não abra a porta e que também informe aos outros familiares, principalmente crianças, que elas não devem abrir a porta sem saber quem é a pessoa que está do outro lado. E caso eles entrem, caso você acabe fazendo esse contato, você tem o direito de não dar nenhuma informação a seu respeito, de não apresentar nenhuma documentação que prove a sua nacionalidade, de manter-se em silêncio e de pedir a presença de um advogado. Infelizmente, em caso de bens, a pessoa pode preparar uma procuração nomeando alguém para ser responsável pelos seus bens. Então, caso aconteça alguma coisa, se a pessoa for presa, se a pessoa for deportada, aquela terceira pessoa, no caso o outorgado na procuração, vai ter o direito de representar o outorgante para fechar as contas no banco ou fazer qualquer coisa que seja necessário para finalizar as responsabilidades da pessoa no país. Então, essa procuração pode ser feita até mesmo antes da pessoa ser presa, pode ser feita por antecipação, e normalmente é um documento de instrumento particular em que a pessoa coloca os dados daquele que está outorgando os direitos e daquele que está recebendo a procuração e quais os termos daquela procuração.
guarda com você, e aí, se acontecer alguma coisa de você ser preso, alguém já vai saber onde aquele documento está e aquela pessoa que recebeu os direitos vai poder, ou no caso as responsabilidades, vai poder pegar aquele documento e usar para resolver os seus problemas enquanto você está impossibilitado de fazê-lo. Com relação a bens e contas bancárias no Brasil, a procuração também seria o documento necessário para resolver isso. Só que essa procuração precisa ser feita através do consulado brasileiro. Pode ser por instrumento público ou particular, mas sempre é recomendado fazer por instrumento público, uma vez que alguns órgãos no Brasil não aceitam outros tipos de procuração. Então, você precisa fazer uma marcação com o consulado, comparecer com os seus documentos e informação e, se possível, cópias de documentos daquela pessoa para quem você está outorgando os direitos e preparar o documento com os dados específicos do que você quer que essa pessoa cuide para você. E com esse documento feito pelo consulado brasileiro, ela terá a possibilidade de resolver qualquer problema, e esse é um documento válido em todo o território do Brasil. Com o testamento, não. O testamento é um documento que só tem validade a partir do falecimento daquela pessoa que fez o testamento. Então, ele não vai poder ser utilizado para determinar guarda de menores ou bens, fins dos bens, se a pessoa ainda estiver viva. Prisão não é um motivo para se utilizar o testamento. O testamento, ele é um documento preparado para ser apresentado na corte a partir do falecimento daquela pessoa que fez o testamento, para indicar à corte quais eram as intenções e os desejos daquela pessoa que faleceu com relação aos seus bens, a custódia de filhos e coisas nesse sentido. Então, ter um testamento não vai servir de nada se você ainda está vivo e foi preso. A pessoa sempre precisa ter pelo menos um documento no original. Então, se você possui uma carteira de motorista da Geórgia ou de outro estado, é importante que você sempre tenha essa carteira na versão original com você. E se você é um cidadão americano ou um residente permanente com green card, você pode ter a driver's license, a carteira de motorista no original, e apenas uma cópia do seu green card ou do seu passaporte americano para provar o seu status, se for o caso. Agora, se a pessoa não tem carteira de motorista porque ela não pode obter uma carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, é ideal que ela carregue consigo um outro documento original, seja ele o passaporte, seja a carteira consular, alguma coisa que você possa apresentar para um oficial como identificação. No caso das pessoas que dirigem sem carteira, e essa seria a segunda parte da pergunta, se há algum risco, sim, sempre existe o risco para a pessoa que dirige sem carteira. Aqui na Geórgia, onde nós estamos, é considerado um crime, uma ofensa simples, mas é o que eles chamam de misdemeanor, aquela pessoa que dirige sem carteira. Então, ela pode ser presa, ela pode receber uma multa de $1.000 ou mais. Então, é sempre importante que a pessoa tenha uma carteira de motorista, ou que, se ela precise dirigir sem carteira, o que é melhor que ela não faça, mas se ela precisar, que ela tome muito cuidado, prestando atenção nas leis de trânsito, obedecendo a todos os sinais, sempre verificando que o seu carro está com todas as luzes funcionando e que você está com a sua licença do carro, no caso a placa e o tag, em dia, para poder não dar ao policial nenhum motivo para parar você e acabar levando a situação de que você precise
provar ou dizer que não tem uma carteira de motorista. Então, é um risco muito grande. Nós sempre recomendamos que, se a pessoa não tem uma carteira de motorista, que ela não dirija, ou que ela peça a alguém que tenha carteira para levá-la nos lugares, que ela use transportes públicos, mas nós temos ciência que isso nem sempre é possível. Então, se for o caso, a pessoa precisa ter muito cuidado, mas precisa estar ciente de que o risco está sempre presente. Essa é uma pergunta interessante, porque se a pessoa... Bom, a resposta é normalmente não. Mas se a pessoa tem um documento válido dos Estados Unidos, como por exemplo uma carteira de motorista, essa carteira é suficiente para você embarcar em um voo doméstico. Agora, se você não tem uma carteira de motorista ou um documento emitido pelo governo americano e precisa apresentar o seu passaporte brasileiro, por exemplo, aí você já correria o risco. Por quê? Porque quando você vai para um aeroporto, antes de você chegar no portão para embarcar, você precisa passar pela segurança. E você apresenta o seu documento para o TSA, que é um órgão do Homeland Security. É um departamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. E aquele oficial que está olhando o seu documento e a sua passagem para conferir que você tem um documento válido e etc., ele tem a autoridade de olhar o seu passaporte, ver se você tem visto e indagar com relação ao seu status legal. Então, há essa possibilidade caso você esteja apresentando o seu passaporte brasileiro e você esteja no país ilegalmente. Não quer dizer que vai acontecer todas as vezes, ou que você alguma vez vá passar por essa experiência, mas é um risco que você precisa estar ciente que você está correndo. Agora, se você tiver uma carteira de motorista, é o documento válido e é suficiente para você apresentar, para passar pela segurança, pelo raio-x e embarcar no seu voo. Isso é uma questão que está dando muita angústia e preocupação para os imigrantes, porque, de certa forma, está causando com que os imigrantes se preocupem de fazer qualquer denúncia de crimes e acaba atrapalhando a ordem local, porque a polícia não pode ir fazer a investigação ou procurar, porque ninguém quer ser testemunha, ninguém quer falar com a polícia. Mas se você ou alguém que você conhece é vítima de algum abuso, de violência doméstica ou de algum crime, não deixe de fazer a denúncia na polícia. A polícia não deve solicitar nenhuma informação com relação ao seu status imigratório, porque aquela informação não é relevante para a denúncia que você está fazendo. Eles vão pedir os seus dados, o seu nome, o seu endereço. Normalmente eles pedem uma forma de identificação qualquer, mas o fato de você estar legal ou ilegal não é relevante com relação ao crime que você está denunciando. Então, é uma preocupação sim que muitas pessoas têm no momento, mas nós estamos recomendando e sugerindo que as pessoas não deixem de fazer as suas denúncias e de reclamar. Não fique numa situação de violência doméstica simplesmente porque você está com medo de buscar ajuda e ser presa porque não tem documentação. É muito importante que você saia da situação de violência doméstica, se esse for o caso, e procure a ajuda das autoridades para tentar resolver a sua situação e até se proteger. Então, não deixe de denunciar, independente do seu status imigratório. Sim, as pessoas que têm green card têm direito de entrar e sair do país a qualquer momento.
Essa pergunta é uma pergunta que causou muita confusão, especialmente quando o presidente Trump lançou ou assinou a sua primeira medida provisória, indicando que certos cidadãos de certos países não poderiam entrar no país, receber vistos e etc. E como a medida provisória não era clara com relação às classes que estavam sendo incluídas naquele documento, até os próprios agentes ficaram em dúvidas com relação aos residentes permanentes, as pessoas que são portadoras de green card. Mas isso foi esclarecido, a pessoa que tem um green card, ela pode sair do país, ela pode retornar sem nenhum problema. Agora, se ela tiver algum problema com a imigração na reentrada, não vai ser porque ela tem um green card, vai ser porque ela tem um outro problema qualquer que possa causar ou resultar que ela seja inadmissível no país. Por exemplo, se a pessoa cometeu um crime depois de receber o green card, esse crime pode ser um crime que acabe levando a imigração a tentar retirar o green card daquela pessoa. Então, se você está numa situação em que você, por exemplo, cometeu um crime, é muito importante que antes de você sair do país, você procure um advogado para determinar se aquele antecedente criminal que você tem é um antecedente que poderia causar algum problema na sua reentrada. Mas, fora isso, você pode entrar e sair a qualquer momento, desde que você não fique muito tempo fora do país. Pessoas que são residentes, elas não podem ficar 6 meses fora do país, porque a partir do momento que elas ficam 6 meses direto fora do país, isso pode causar uma impressão de que ela abandonou a sua residência. Então, é muito importante que ela também tenha ciência do prazo para que ela não corra o risco de ter dificuldades na entrada e até ser colocado num processo de deportação por um suposto abandono.